Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Hoje eu vou falar sobre os trades que eu peguei essa semana no Bitcoin, tá? Na verdade eu peguei mais trades, tá? Mas eu vou falar particularmente de um aqui, porque a gente vai conseguir envolver tudo, tanto condução quanto gerenciamento, tudo mais, tá? Então eu tomei 2 lotes, tá? Em seguida para poder acertar esse trade, tá? Para entrar dentro desse trade, já deixando claro para vocês aí que eu tomei 2 lotes antes de acertar esse trade, mas esses 2 lotes para mim, ó, representou 1%, menos de 1% da minha banca, tá? Porque eu vou até mostrar para vocês aqui o motivo de já ter minimizado o risco antes mesmo de tomar o stop, tá? Então é muito importante. Então, vamos dizer aí que eu tomei 0,7% aí de stop, tá? E eu levei aí, já tô conduzindo esse trade, já tá pagando mais de 10 vezes o risco, e eu já tô conseguindo levar aí mais de 5% da minha banca. Ou seja, tomei menos de 1% de stop e tô levando mais de 5% aí. Então, no risco-retorno, você pode ver que isso vale muito mais. E aqui, ó, deixa eu ter um diagramazinho para vocês, ó. Se a gente está em tendência de alta, o mercado foi, quebrou o fundo, né? Ó, quebrou o fundo, quebrou o topo, mostrou força e interesse comprador, estourou com tudo, desceu corretivo em A, B, C, né? Aqui vou mostrar para vocês. A, B, C, ABC, e aí logo em seguida ele pega a entrada e vai seguindo movimentação. Se eu não tenho 3R mínimo, no mínimo 3 Rs eu não entro no trade. Se, por exemplo, daqui da minha entrada até o meu alvo inicial, que seria a primeira liquidez, eu não tiver 3 vezes o meu risco-retorno, eu não entro dentro desse trade, tá? Agora, no bear market, eu estou considerando 3 vezes o risco-retorno como mínimo, tá? Antes, quando o mercado estava desenvolvendo muito mais, o meu mínimo de ganho era 5R, tá? Eu espero que agora, quando a gente voltar de novo, o mercado andar, eu consiga voltar isso aqui para 5 vezes o meu risco-retorno, que daí minha taxa de acerto, se eu ficar 20% de acerto, eu já me torno lucrativo, então para mim isso acaba sendo muito bom. Então vamos lá. Sabendo disso aqui, vamos ao que interessa. Então, ao trade, tá? A análise. Então aqui, ó, eu tô vendo aqui topos nivelados, tá vendo no 4 horas nessa região. O que significa que essa região aqui é considerada uma resistência. O preço não está conseguindo passar ela, certo? Só que o preço, ele vai acumulando liquidez. Tem traders que operam suportes e resistências e aí eles imaginam o quê? O preço aqui é um topo e já começam a posicionar ordens de venda aqui nessa região, certo? Colocando seu stop nesse último topo aqui, em busca da movimentação do preço para baixo, tá? Esse operacional dá certo algumas vezes, mas não é o meu operacional e eu prefiro sempre esperar a captura de liquidez. O que seria a captura de liquidez? Qualquer topinho desse daqui, por exemplo, vir aqui até essa região, tá? Vir até essa região, pode ser esse próximo aqui acontecer isso, rejeitar essa região, voltar para testar essa região e eu pegar a movimentação de baixa. Então, eu opero sim suportes e resistências, porém, quando a liquidez rejeita, tá? Então, eu opero suporte e resistência. Só que eu espero a liquidez capturar e eu entro sim na resistência depois do preço ter sido rejeitado, tá? O meu operacional é esse, tá? Então, considerando aqui, eu tenho mais ou menos um trade dessa forma aqui, se fosse para poder considerar, após ser capturado, né? Para poder ter a movimentação de queda. Eu sim acredito que o preço vai cair, a gente está em tendência de queda. Até novembro, acredito no Bitcoin ainda caindo. Claro, galera, só lembrando, nada daqui é recomendação de investimento, tá bom? Então, vamos lá. Se tá com uma liquidez acima, eu continuo comprando, tá? Então a minha ideia aqui, meu gatilho é continuar com compra. Por mais que a gente esteja muito próximo da resistência, por quê? Porque a qualquer momento essa liquidez ela vai ser capturada. E se ela for capturada e rejeitada, aí eu penso em shorts, tá? Mas se ela for capturada e continuar subindo aqui, eu vou continuar em longs, pensando em long aqui. Todo gatilho que me der corretivo, eu vou aproveitar e vou entrar com posição e comprando, comprando, comprando até chegar quando realmente o preço chegar na próxima resistência ou até mesmo na próxima demanda, né, ou oferta aqui nesse caso, né, que a gente está descendo, chegar aqui numa oferta como essa daqui, ele rejeitar e começar a cair, tá? Então, é mais ou menos isso que eu penso no meu operacional, tá? É assim que eu opero. Então, vamos lá. Aqui, então, eu estou imaginando o preço vir aqui para cima. Se eu começar a dar zoom aqui no gráfico, tá? O que que eu vou ver aqui? Eu vou trazer primeiro o replay, tá, galera? Vou selecionar aqui a barra. O trade estava mais ou menos aqui nessa região. Então, o que que eu vejo aqui de contextualização? Tá? Eu estou vendo aqui topos nivelados, né? Então, essa liquidez ela pode ser capturada e eu deixo o preço andar, tá? E aqui eu começo a ver fundos nivelados também. Por quê? Tem traders que estão comprando aqui nessa região e colocando seus stops aqui nesse fundo. Se tem stop aqui nesse fundo aqui, ele pode ser capturado também a qualquer momento, tá? Ó, isso aqui capturar, voltar para subir e ir para cima, tá? Do mesmo jeito que eu expliquei para vocês aqui, subindo, descendo, rejeitando é para baixo, do mesmo jeito também é descendo aqui, rejeitando e subindo, tá? Então, o que que eu espero como contexto aqui? Eu começo a analisar o quê? Eu começo a analisar a partir de 1 hora aqui, por exemplo,
eu começo a analisar o quê? Possíveis regiões que eu posso comprar, tá? Se o preço está subindo, eu vou continuar comprando. Então, eu vou seguir o fluxo do preço. Então, aqui para mim, numa hora, era uma região interessante de compra, que também daria confluência com esse breaker block aqui, que foi o rompimento, né? Ó. Então, tudo isso daqui, essa região aqui, seria interessante para começar a comprar. Além disso, a gente tinha SOB aqui embaixo também, ó. Eu começo a analisar isso, eu começo a analisar regiões de compra, order blocks, né? Se você não entende sobre isso ainda, dá uma pesquisada aí no canal que tem muito vídeo falando sobre isso. E aqui também é a região de compra também, tá? Então, aqui para mim, quando o preço, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar nessa região aqui? Não, não tem contexto para mim comprar. Porque se fosse para comprar aqui, eu teria que colocar meu stop aqui embaixo junto com a massa. E aí também, ó, o que acontece? Se eu coloco o meu alvo lá em cima, ó, ele dá 1 vezes o risco retorno. Para mim, lembra que eu coloco no mínimo 3 vezes o risco retorno? E aí, no meu operacional, eu preciso esperar a liquidez ser capturada sempre, tá? Então, não vale a pena eu fazer um trade como esse daqui, eu entrar dessa forma. Então, o que que eu espero, tá? Eu espero realmente o preço, ele capturar um dos lados, tá? Chegou aqui em cima, não capturou, gerou mais liquidez, tá vendo? Ó? Desceu forte para baixo, só de ter capturado um pouquinho. Só que foi uma liquidez sutil. Isso aqui para mim não interessa para mim, uma liquidez sutil dessa. Eu preciso realmente ver uma liquidez expressiva aqui nessa região, uma liquidez que venha mesmo com intenção, que mostre para a galera que o preço começou a subir. Traders começam a comprar aqui falando agora é lua, vou comprar. Entendeu? Para o quê? Para quando eles colocarem o stop aqui embaixo, eles tomarem o stop e realmente cair com tudo. Então, a gente precisa ter o quê? Ter a malícia de entender que a gente tem que ser contraparte da maioria dos traders. Se os traders estão operando suporte e resistência aqui e colocando seus stops acima, a gente tem que ser contra eles. A gente tem que ir a favor do stop deles. Sempre é isso, tá, galera? Sempre eu penso nisso. Pode parecer até maldade, mas realmente a gente tem que operar como o institucional vê o mercado. Eles veem dessa forma. Tem malícia realmente na intenção dos interesses deles, né? Então, a gente precisa operar como eles, a gente precisa entender por que que o preço está subindo, por que que eles compram aqui, por que que o institucional eles vão comprar aqui nessa região, porque eles que movimentam o candle, por que eles estão comprando nessa região? Justamente para manipular os traders a continuar comprando. Ou entrarem com vendas aqui e capturar o stop deles para poder começar a cair. Tá? Então, esse é o racional que a gente tem que pensar. O que o institucional está fazendo? Ah, onde está a liquidez da galera? Onde está o stop que eles estão querendo buscar? Entendeu? Então é isso. Eles estão querendo pegar o stop aqui de cima. Então, eu vou pegar aqui, procurar por qualquer gatilho de venda, de compra aqui nessa região, ó, para que realmente eu consiga surfar a movimentação de pegar e levar o trade lá para cima, tá? Então, é isso, tá? Então, vocês vão ver que eu peguei dois stops aqui, tá? Para o trade realmente começar a andar. Eu vou mostrar para vocês aqui. A transparência aqui acima de tudo, tá, galera? E aqui, ó, eu tomei esse primeiro stop aqui nessa região. Vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu, tá? Coloquei numa hora aqui, vou trazer para os 5 minutos pra vocês verem o gatilho que eu peguei, tá? Então, nessa região aqui, tá vendo que eu coloquei como demanda, né? Marquei até como azul aqui. E aí, ó, ele cravou a entrada justamente no OB que eu tinha marcado aqui, né? Que foi essa região, tá? Então, o que que eu imaginei? Ah, o preço agora ele vai começar a subir aqui dessa região, né, ó, subir dessa região, voltar para retestar o suporte, que aqui foi um suporte, né? E aí ele vai continuar subindo, tá? Foi isso que eu imaginei. Então, qual foi o meu gatilho aqui? Eu esperar o preço voltar para essa região, ó, voltar para essa região, para que eu conseguisse pegar um long aqui nessa região, com meu stop aqui no mínimo nesse fundo, né? No máximo nesse fundo, na verdade, e o meu trade eu ter no mínimo o desenvolvimento dele aqui de 4 vezes o risco retorno, tá? Como eu estou focado tanto nesses 80 mil, por que que eu estou focando tanto nesses 80 mil? Porque eu trazer por 4 horas, eu tracei a Fibonacci aqui do fundo até esse topo aqui, ó, que foi o primeiro topo que aconteceu. Na região de 0,27 a gente já teve aquela rejeição, e agora a gente está com um alvo o quê? Na 0,62. Lembra dos níveis de Fibo? Tem vídeo no canal também falando sobre isso. Então, o primeiro alvo foi na 0,27, o preço rejeitou. Próximo alvo aqui é na 0,62, que dá exatamente aqui nos 80 mil, que dá acima dessa resistência. Então, a gente pode sim ter uma reação de venda aqui nessa região, tá? Nem que seja uma venda momentânea para poder a gente começar a ter uma correção, para poder capturar um pouquinho mais dessa liquidez e depois continuar subindo, ou simplesmente continuar caindo mesmo de uma vez, tá? Eu não tenho como prever o preço, tá? Eu realmente vou seguir no gráfico de acordo com o que ele vai mostrando para mim. Então vamos lá. O que que eu estava esperando aqui dessa região? Aqui nessa região, a gente teve um gatilho interessante, né? Então a gente acumulou um pouquinho de liquidez. Teve uma captura, querendo ou não, sutil, num bloco interessante. O volume subiu aqui nessa região, ó, tá vendo? E mostrou para mim que o RSI também estava divergente, ó. Então aqui tá vendo o preço continua caindo e o RSI aqui embaixo, ó, se você olhar, ele está subindo, né, ó. Então a gente está fazendo topos acima com o preço caindo. Então significa que está entrando demanda aqui nessa região, tá? E aí eu, entendendo isso, segui o meu operacional. Vou esperar o preço voltar aqui para essa região aqui da linha, tá? Entrando para a linha, se ele me der um gatilho de DM justamente na linha, para mim é perfeito. E aí eu vou esperar justamente o IDM acontecer, tá? Foi o meu trade, foi justamente pensando nisso.
Pronto. Aqui eu tenho o IDM que aconteceu, né? Ó. Subiu forte para cima, fez um movimento corretivo, subiu novamente, quebrou a dois quebrou a 3, tá? E ele subiu forte para cima novamente. O que que aconteceu aqui nessa região? Teve um IDM, um Inducement, que na verdade nada mais é do que um BOS aqui, ó. Se eu trouxer para cá para vocês, vocês vão ver que é um BOS aqui nessa região. Isso aqui é um BOS, certo? Se deu BOS, significa para mim que essa região aqui é uma região de demanda. Começa a pensar que é uma região de demanda, tá? E aí, justamente pensando nesse gatilho aqui da demanda, considerando também que desse fundo até esse topo, eu tive uma retração de quanto? De 0,5, tá vendo? Se corrigiu o IDM até 0,5, é Boys válido. Então, significa que o quê? Eu posso pegar o meu trade, minha posição de long, colocar aqui bem na linha, ó, tá vendo essa linha que a gente marcou lá como suporte, né? Que virou resistência e depois foi rompido. Naquela linha lá que a gente colocou como suporte, né? Virou resistência e foi rompido. Aqui eu tenho a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho aqui essa região como um possível compra. O meu trade poderia sim andar mais de 3 vezes o risco, tá? E além disso, o que que eu tava vendo aqui nessa região? Já poder levar o meu trade lá para cima, tá? Para os 80 mil. Porque aqui eu tinha liquidez nesses topos, tá? Analisando aqui pelo o Legend, eu tinha visto liquidez aqui nesses topos já, tá? Além disso, esse topo aqui, esse BOS, né, que a gente considera assim um BOS, isso aqui nessa região, ele não tinha mitigado para uma correção de 0,5, né, que eu considero aqui para poder ser realmente um BOS válido, a gente ter pelo menos um nível de correção para 0,5, não para 0,38, principalmente na micro, tá? No macro, eu considero sim 0,38 como um ponto já de retração para continuidade, principalmente quando a gente está em bear market, né, o preço esticando bastante, mas para reversão de fluxo em micro, né, que para mim eu considero 4 horas como micro também, eu não considero tanto isso, eu espero pelo menos a 0,5 para poder começar a pensar em vendas, tá? E além disso, a gente está com todo o contexto aqui comprador. Aqui na micro, eu estou vendo aqui o movimento que caiu, mas aqui se eu trouxer aqui para um pouco mais, ó, tô subindo aí, tô subindo, isso aqui está sendo um movimento corretivo, mas que tenha sido uma puxada forte para baixo, continua sendo um movimento corretivo, né? Movimento de notícia, muita coisa nesse sentido aí que está acontecendo no cenário global, né? Então vamos lá. O que que eu esperei aqui nessa região? Esperei a minha compra executar, tá? O preço foi lá, voltou para a região, só que aqui realmente eu vou tomar o stop, tá? E aí eu vou perder 0,5. Perdi 0,5 nesse stop. Foi stop cheio. Sou direto aqui nessa região. Não pensei em vingança, não pensei em entrar em outro trade logo em seguida para recuperar. Simplesmente esperou o operacional. Perdeu essa região para mim, que essa região para mim é importante. Perdeu, você pode ver que o momento realmente vai continuar caindo. Eu poderia sim entrar com uma venda aqui, mas como eu já tinha tomado stop, eu preferi manter, tá? E aqui é um movimento que poderia entrar demanda a qualquer momento. Então, não tinha para que eu já pensar aqui na venda, né? Logo de cara, tá? Então, foi isso. Eu deixei eu realmente rolar, tá? Vou colocar no 15 minutos aqui para poder ficar um pouco mais rápido. Então, levei esse stop aqui. E aí, o que que eu fiquei esperando? Esperei bater agora nessa região de cá para poder dar um gatilho interessante, tá? Então, realmente aqui a compra não aconteceu. Vou esperar a compra mais embaixo, né? E aí, realmente o trade foi, desenvolveu, né? A gente teve uma movimentação. Só que como eu tomei esse stop aqui, eu não quis entrar em nenhum IDM aqui, somente nessa região. Eu queria ver realmente o preço voltando para essa região de cá, tá, galera? Essa região daqui, ó. Essa região daqui, tá? Para eu poder começar a pensar numa compra aqui, um IDM, um gatilho aqui em cima, tá? Ou realmente o preço de subir e depois ele descer aqui numa região interessante para que eu conseguisse sim ter um gatilho de compra interessante para poder seguir com o movimento, tá? Foi isso que eu pensei aqui. Então, vamos lá, vamos ver se isso realmente vai acontecer. Vou dar play aqui, tá? Vou levar o trade. Vamos ver se ele vai dar o gatilho que eu quero. Ele fez um choque aqui, fez um choque sofrido, mas continuou subindo, sim, ó. Levou força, teve força assim pro movimento e teve força para quebrar esse topo aqui, ó. Vai ter força para quebrar esse topo aqui, ó, quebrou. Então, para mim, isso aqui já mudou o cenário. Se a gente estava numa queda aqui, para mim isso aqui a gente já começou com uma compra interessante. Foi um movimento longo, ó. Você pode ver que foi um movimento que demorou para acontecer. Se você for olhar aqui, ó, foram 21 horas de candle subindo, foi um dia praticamente inteiro subindo. Então, isso aqui significou para mim o quê? Que quando ele voltasse para uma região aqui de baixo, uma região de desconto, que a gente pode ver aqui, ó, região de desconto, abaixo da 62 para mim já seria uma compra interessante. Abaixo da 62 para mim já seria uma compra interessante, para eu poder seguir com o movimento. Só que eu não cravo ordem, tá, galera? Por mais que aqui a gente teve uma demanda, além de o que a gente teve aqui nessa região, se eu trouxer aqui por 15 minutos, ó, tá vendo que aqui a gente tem uma liquidez? Então essa liquidez ela pode ser capturada. Então, para eu entrar com uma compra, eu teria que entrar aqui mais ou menos na 79, tá?
Então teria que fazer o trade mais ou menos assim dessa forma, tá? Mas mesmo assim também não cravando, tá? Não cravando, porque eu não sei se vai segurar ou não. E aí eu espero realmente andar, tá? Ele desceu muito forte nesse dia, ó, foi trazendo movimentação, não cravei minha ordem de compra. E aí o que que eu esperei? Eu esperei ele chegar no máximo, tá? Como a gente teve essa zona de demanda aqui embaixo, eu fiquei esperando o preço, agora aqui no M1 mesmo, dar o gatilho aqui embaixo. Dar o gatilho aqui embaixo. E aí, realmente aqui no fundo da liquidez, no fundo de tudo, que além disso a gente teve essa captura aqui também, né, ó, essa captura aqui foi interessante, a gente teve um choque aqui nessa região, tá? E aí, como o gatilho estava muito barato, tá, que foi isso daqui acontecendo, eu entrei com uma compra exatamente aqui, tá? Dessa forma eu entrei dentro do meu gatilho. E aí o meu alvo tava lá nos 80 mil novamente, tá? E aí o que que fez aqui, tá? O preço realmente ele continuou subindo, ele foi, ó, ele respeitou a minha região, a minha entrada. E aí esse trade aqui, ó, só mostrando para vocês, ia me dar, acho que 20 vezes o risco retorno com a minha entrada. Vou mostrar aqui, foi um trade que ia dar 20 vezes o risco retorno, tá? Com o alvo lá no, foi assim que eu entrei, ó, 20 vezes o risco retorno. Era um trade que ia pagar muito, então, como tava muito barato o stop, e eu ia conseguir conduzir ainda, que eu vou mostrar para vocês como eu conduzi, eu acabei entrando dentro desse trade aqui, mesmo que fosse para tomar stop, não me importei com isso. Então entrei aqui, tá? Já com stop, já pensando que ele ia acontecer mesmo. E aí eu esperei por um gatilho de IDM aqui nessa região, ó. E aí quando ele der um IDM aqui nessa região, eu ia mover meu stop, tá? Ó. Foi justamente o que aconteceu aqui nessa hora aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Cadê? Vamos lá. Um minuto demora um pouco. Aqui, pera, vamos lá. Aqui nessa região, tá vendo que ele deu uma puxada forte para cima? Então minha entrada tinha sido aqui, exatamente aqui nessa região, tá? Quando ele fez esse DM aqui, o que que eu fiz? Eu arrastei o meu stop para cá, tá? E aí meu trade, ele não ficou mais com o risco de 0,5%. Ele ficou tipo 0,2%, entendeu? 0,5%. Não foi mais 0,5%. Já comecei aqui a arriscar 0,2% da minha entrada inicial. Porque esse gatilho aqui, ó, quando quebrou para cima, eu já movi meu stop. Eu já preferi o quê? A não arriscar, tá? Porque sim, o preço poderia ainda voltar aqui nessa região, tá? Eu fiquei aguardando isso acontecer também, de voltar aqui nessa região para começar a subir. Só que se ele perdesse esse fundinho aqui, que foi um IDM também, ó, vou mostrar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu sairia do trade, tá? Para mim, isso aqui já invalidaria o trade. Então, fiquei esperando justamente isso acontecer. E aí, eu não tinha prestado atenção nisso aqui, ó. Tá vendo que o preço ele veio descendo, né? Ele fez uma redistribuição do Wyckoff, né? Ó. A gente teve topos nivelados e fundos também nivelados. E aqui a gente tinha uma zona de interesse vendedor, tá? Inclusive com uma POC nessa região de cá. Então a gente teve uma POC aqui nessa região, né? Então o certo mesmo era ter entrado com o short aqui nessa região. Tá? É interessante a gente começar a analisar o trade de outra forma para poder a gente conseguir entender onde a gente errou, tá? Isso é muito importante. Então, eu poderia sim ter entrado aqui bem na linha da POC, ó. Vou mostrar para vocês. A linha da POC tá aqui, né? Se eu tivesse entrado aqui, eu teria dado muito certo esse meu trade. Ó, teria entrado bem aqui, né? E o trade foi embora com tudo, pagando justamente a movimentação, tá? Quando ele chegou nessa região de cá, eu perdi 0,2, né? Aqui eu perdi 0,2, tá? Aí, quando ele chegou nessa região de cá, trazendo para uma hora, eu comecei a ver uma bandeira, né? Uma bandeira aqui nessa região, ó. Então a gente teve topos nivelados e fundos também nivelados. E aqui a gente chegou na próxima região de fundo. E aqui, essa região, para mim, aqui, ó, não tinha acabado a demanda ainda. Acabou a demanda dessa OB, né? Dessa OB também aqui já tinha ido embora, já foi ignorada. Mas essa região de cá, você pode perceber que aqui a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, tá vendo? Então a gente teve quebrando o fundo, né? E a gente teve quebrando o topo. Isso aqui para mim acaba sendo um BOS válido, tá? Isso aqui é um BOS válido. Então toda essa região aqui, ó, era uma região de demanda, tá? Então por isso que eu pensei, pode reagir aqui ou pode reagir nessas duas regiões, porque para mim isso aqui era um fundo, ó. Isso aqui é fundo, tá? Então, o que que eu espero? O preço pelo menos reagir nessa região de cá, tá? E eu espero o gatilho acontecer para poder entrar. Aqui você pode perceber que eu tava do lado do fundo, né, ó? Do lado do fundo. Então, eu coloquei o meu stop bem nesse fundinho aqui, tá? Porque se realmente saísse, ele invalidaria o meu trade. E o meu alvo lá nos 80 mil, o que me dá um trade de
Na verdade vai dar 20 vezes o risco retorno, tá, total. E aí o que que eu analisei para colocar o meu stop aqui nesse fundo aqui? Foi isso daqui, ó. Vou trazer por 5 minutos para poder ver. Tá vendo que quando ele chegou nessa região aqui, pelo 1 minuto mesmo, tá? Ele começou a ter volume, o volume comprador foi bastante, e além disso eu olhei aqui pelo footprint, tá? Já até coloquei aqui na região para mostrar para vocês. Eu analisei o quê? O footprint. No footprint pela Binance, teve um delta positivo lá, aqui, ó, em 75.000 de 850 bitcoins, mais 124 bitcoins positivos, tá? Ou seja, por mais que tenha tido freio, ainda teve uma absorção muito grande aqui de praticamente 1.000 bitcoins em uma única compra. Isso aqui é uma compra enorme. Então a baleia comprou tudo isso aqui, ó. Comprou praticamente isso só na Binance, tá? Imagina as outras corretoras. Então aqui realmente teve uma defesa institucional. Então, para mim, eu já vi isso aqui como um fundo, tá? Então já coloquei minha ordem aqui mesmo com o fundo aqui embaixo. Quando eu vi isso aqui acontecendo, essa barra fechando, eu já entrei nessa próxima barra aqui, que foi mais ou menos 75,130. Foi meu PM, foi aqui mais ou menos que eu entrei. Quando eu vi isso aqui acontecendo e revertendo, todo esse gatilho também acontecendo, o gatilho realmente do 1 hora, a gente pode ver aqui, ó, 1 hora realmente o fundinho da bandeira e tudo mais, eu executei a minha compra aqui exatamente dessa forma, tá? E aí, eu, com toda essa análise, acabei entrando nesse trade dessa forma aqui, ó. E ficou enrolando muito. Logo em seguida ele fez um IDM também, você pode perceber aqui que fez um IDM. Eu poderia ter entrado aqui, realmente nessa região, se não tivesse analisado o footprint ou nada do tipo, né. Fez o IDM aqui nessa região e o trade foi engasgado, mas começou a subir. E aí, o que que aconteceu aqui também nessa região, tá? Aqui nessa região, a gente teve uma venda muito forte. Se a gente começasse aqui a romper essa região de cá, ó, essa região de cá, vou apagar isso aqui, tá? Se a gente começasse a romper essa região de cá, significa que aqui a gente começa a pensar já num choque válido, tá? Porque aqui, querendo ou não, a gente também teve ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ó. Então aqui virou uma zona de é, oferta muito grande. Tinha muita venda aqui nessa região. Então, se o preço ele beliscasse aqui essa região, significa que ele realmente inicia uma tendência de alta para poder ter a continuidade. Então, significa que o preço se visita essa região, ele tem uma continuidade de alta aqui nessa região. E possível realmente reversão de tendência, tá? Inclusive, eu vou mostrar o próximo trade aí, que foi realmente isso que eu fiz, tá? Então, foi lá, realmente o preço. Ele vai fazer essa movimentação exatamente como eu tinha previsto já. Lembrando, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. Todos esses trades aqui eu venho passando na comunidade e tal. Todos esses trades aqui eu venho passando antes, tá? Não tô falando aqui porque com o gráfico parado é fácil, depois que aconteceu eu faço. Não, isso aqui tudo foi ano passado aqui na comunidade do MAC, inclusive o link tá na descrição aí do grupo, tá? Então, ó, tudo aqui alinhado. Inclusive, esse trade aqui eu vou mostrar para vocês que ele realmente aconteceu. Tá? Eu consegui fazer esse 3R aqui, vai ser o próximo trade que eu vou mostrar aqui agora. E aí, aqui, ó, o preço realmente começou a subir engasgado, mas ele tem uma movimentação, ó, que ele vai quebrar essa região aqui de cima, ó. Quebra para cima e faz esse DM aqui nessa região, ó. Eu faço já a movimentação do meu stop. Então, se meu trade estava aqui, né, eu já comecei a trazer meu stop para cá, tá? E aí eu comecei a virar um stop gain, tá? Até avisei pro pessoal, o grupo na hora. Nada foi recomendação de investimento, tá? Apenas eu compartilhando aí o que eu fui fazendo na minha conta. Ó, inclusive aqui, ó, até encontrei aqui o post, ó, mandei aqui logo em seguida aqui falando, ó, que meu stop gain estava aqui nessa região, tá? Fiz exatamente isso daqui e deixei o trade andar, né? Se estopasse, eu ficaria no 0 a 0. Não fiz nenhuma parcial, ó, o preço quebra aqui com fundo. Eu faço essa primeira parcial aqui nessa região, que eu mandei pro pessoal do grupo também. E eu faço a segunda parcial aqui nessa região de cá, tá? A minha segunda parcial foi aqui, nessa região de cá, tá? Então, pensando nisso aqui, eu tive o trade aqui, fiz uma parcial aqui, outra parcial aqui, e o trade continua andando, e eu tô segurando ele até chegar nos 80 mil, tá? Vou continuar com ele agora como condução, vou mostrar para vocês agora como eu tô conduzindo esse trade. E aí, quando o Bitcoin chegou nessa região daqui, ó, eu tinha uma zona de oferta muito grande aqui nessa região, tá? Trouxe aqui pro 1 hora, 1 hora vai ficar mais claro para vocês. Aqui no 1 hora, eu tenho uma região de oferta muito grande. E aí, o que que eu imaginei? O preço começar a pelo menos dar uma corrigida aqui. Totalmente contra o fluxo, mas com o gatilho que eu consegui aqui no M1, tá? Eu consegui entender que eu conseguiria ter um trade muito efetivo aqui nessa região. Por quê? Tá vendo que o preço ele veio mostrando continuidade, ó? Veio 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chega nessa região, essa região aqui virou demanda, né? Que tem comprador. Quando ele quebra essa região, ele mostra para mim que teve um choque, tá? Um choque que pode ser um choque só de correção mesmo rápida, tá? Foi justamente o que eu penso é isso, tá? E aqui, logo em seguida, ele fez o quê? Ele fez um aqui em cima também, ó.
Ele fez a mesma coisa aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Fez aqui em cima também, né? E aí, se ele quebrasse esse fundo, eu ia começar a pensar já numa venda, tá? E aí eu considerar essa zona aqui como oferta, tá? E essa parte daqui que ele respeitaria seria a demanda. Então vamos lá, ele desceu, né? Desceu. Vou esperar ele quebrar no choque. O desenho tá exatamente aqui. Então a minha ideia seria que o trade ele voltasse para essa região de cá e a gente tivesse a quebra dele, né? Ó, mostrei aqui, ó. Eu queria uma movimentação de ABC para poder fazer minha entrada e eu cravar minha entrada aqui nessa região para poder fazer um 3 para 1, tá? Que aí é justamente o que eu vou mostrar para vocês aqui acontecendo. Ó. Quebrou, né? O que que eu espero? Eu espero uma correção em ABC, né? Que ele está fazendo aqui justamente isso agora, ó. Eu espero uma correção em ABC, né? Que é exatamente isso daqui acontecendo. Seria uma ótima região para eu começar a cravar aqui nessa região de cá, tá? Com o alvo em 3 vezes o meu risco, tá? Que foi justamente aqui, ó. 3 vezes o meu risco seria nessa região de cá. E aí, ó, o que que aconteceu aqui? Chegou nessa região aqui, se eu até avisei aqui pro pessoal do grupo, ó, se ele chegar nessa região, ó, relembrando, se bater no bloco e não reagir, eu vou sair do trade, tá? Chegando da melhor forma em ondas corretivas. Então, se ele ficasse enrolando aqui em cima, eu sairia, tá? Como ele bateu forte e já foi, mantive o trade, ó. Bateu forte, ó. Foi embora. Tranquilo. Voltou para retestar a região. Deu um medo aqui, um susto, né? Mas continua indo, ó. Presta atenção numa coisa também, ó. Chegou nessa região aqui, ó. Tá vendo que o preço tá subindo, o RSI tá caindo, ó. Caindo, significa que tá rolando uma divergência aqui nessa região. Então isso me deu muito mais força ainda pro trade, tá? Ah, outra coisa, o meu trade, eu tava com o stop aqui no começo, né? Mas eu já comecei a movimentar ele pra cá, tá? Ó. Porque se ele rompesse essa regiãozinha aqui, ó, que capturou essa liquidezinha, tá vendo? Pra mim já seria um gatilho de saída. Ou seja, ele voltou pra cá, pra minha entrada, mas meu stop já tava reduzido, tá? Eu não fiquei deixando meu stop longo lá, porque realmente eu não queria perder os 0,5%, né? Eu perderia 0,1% aqui nesse trade. Então, isso me deixa ainda muito mais tranquilo para poder deixar o TI chegar no alvo, né? Então, vamos lá. Quando ele chegou aqui nessa região, pode notar o quê? Aqui nessa região a gente fez um IDM, né? Ó. Vou mostrar para vocês aqui pelos 5 minutos, tá? IDM válido eu só considero nos 5 minutos. E aí, ó, fez aqui o IDM, tá? Isso aqui foi o IDM. Então, a gente pode ver aqui que a gente teve outra zona de oferta sendo criada, porque teve o quê? A movimentação de 2, 3, 4, 5, né? Trazendo para 1 minuto, a gente vai ver essa movimentação perfeita, tá vendo? E aí, o que que eu fiz? Eu já trouxe meu stop para cá, ó. Meu stop veio para cá, para essa região de cá, tá? E aí, se eu tivesse saído aqui dentro desse trade, eu sairia com o stop gain dessa região aqui. Porque para mim, se ele voltasse para essa região, já invalidaria todo o meu trade para chegar nos 3R, tá? Então, deixa eu rolar. Tá, outra coisa, quando ele chegou aqui nessa região de cá, pode notar que já era o fechamento do mercado, né? Então, mercado global aí, pelo horário de -3 que eu coloquei aqui, ele é exatamente o fechamento da sessão de futuros, né? Então, quando acaba a sessão de futuros, para mim já não tenho mais interesse de permanecer em trades de sexta-feira, né? Então, eu preferi fechar meus trades aqui exatamente aqui nessa região de cá, tá? O que me deu 2,7 vezes o risco-retorno. Mas sim, ele continuou caindo, mas eu fechei ele exatamente 17,45, tá? Foi a minha saída do trade foi essa. Até avisei pro pessoal do grupo exatamente, a minha saída foi exatamente aqui. Mas o trade ainda continuou desenvolvendo aqui, ó. Fechou às 16 horas aqui, realmente com um take batido, tá? Então essa foi a análise. E, e a favor disso também, eu tive outra questão aqui, tá? Que o que me fez ainda movimentar o meu stop daqui de baixo até aqui em cima, tá? Então o meu stop tá nesse tradezinho de long, né? Mostrando para vocês o meu stop, ele tava aqui nessa região de cá. E aí eu movi ele para cá, exatamente para cá, para esse fundo que ele fez aqui agora, ó. Exatamente nesse fundo aqui é onde está meu stop aqui agora. O que a operação vai estar pagando 10 vezes o meu risco retorno, tá? Se eu tomar stop, vai ser um stop gain. Então aqui vai ser a minha saída, tá? Desse trade. E você pode perceber o quê? Por que que eu fiz isso? Aqui nessa região, tá? Esse trade já foi um take, né? Então vou tirar até aqui para poder não ficar atrapalhando nossas análises. E aqui nessa região que temos, tá? A gente tem uma possível a gente tem aqui uma possível reacumulação de Wi-Fi, tá? Então aqui, ó, tenho esse fundo aqui, todo nivelado, né? Teve essa região aqui que foi capturada, mas foi uma captura sutil. E o trade, a gente tem para andar, o que que a gente pode acontecer aqui, ó? Se o mercado ele viesse aqui embaixo para capturar essa liquidez e voltasse, e depois ele retestasse, seria um gatilho de compra para mim, tá? Então eu fiz exatamente isso daqui, ó.
entrei com uma compra aqui nessa linha do suporte, tá vendo? E o meu alvo continua sendo os 80 mil, tá? Então, como eu tirei parcial aqui, aquelas duas parciais que eu falei para vocês, como eu tirei parcial, eu adicionei mais posições aqui e trouxe o meu stop para essa região de cá, tá? É exatamente o meu trade, eu tô conduzindo ele dessa forma, tá? Então, adicionei posições e tô esperando o trade realmente tocar. Aí você pode ver que aqui, ó, ele ativou justamente nessa região, né? Aqui no grupo eu tinha feito exatamente esse desenho, ó, se ele realmente continuasse lateralizando, capturasse a liquidez aqui desses fundos e subisse, eu pegaria ele. Na verdade, esse aqui foi da XRP. E aqui, ó, eu fiz justamente esse desenho, tá vendo? Ó? Ele capturando essa liquidez, voltando aqui para LPS para poder fazer essa entrada, antes mesmo de acontecer, antes de dar take aqui também, naquele de 3Rs, tá? Então, eu esperei justamente esse gatilho acontecer, ó, antes do movimento acontecer. Pode notar que aqui, ó, a gente teve essa movimentação. Realmente o trade agora está enrolando aqui nessa região, tá? A gente tem chance de continuar, mas se sair aqui, eu saio no stop gain. E se subir, eu vou ter mais lucros ainda, tá? Então, galera, é isso. É isso que eu tenho que mostrar para vocês, que eu mesmo tendo tomado dois stops e tendo perdido aí 0,6, 7% da banca, né? Agora, em seguida, eu já estou fazendo mais de 6, 7% da banca cheia, né? Então, no caso, eu tô ganhando 10 vezes mais do que eu perdi em um único trade, em dois trades, né? Na verdade, um único trade, né? Porque tá na mesma sessão aí que eu tô abrindo em head, né? Então, tá sendo dessa forma que eu tô conduzindo esses trades aqui. Tenho sim esperança que ele continue subindo, mas se ele perder aqui esse fundo, eu prefiro sair dentro do meu trade aqui, né? E procurar por uma região aqui mais embaixo para poder fazer uma compra. Então é isso, galera. É isso que eu tenho para mostrar para vocês. Um abraço.